Fala galera, sejam todos muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do Joga Direito, começando hoje uma nova série de vídeos aqui no canal para comentar a rodada do Campeonato Brasileiro. Então, a ideia é que todo começo de semana a gente consiga postar um vídeo aqui comentando a rodada do Campeonato Brasileiro que passou e contamos também com a sua participação nos comentários, saber a sua opinião também sobre os jogos que passaram, tá bom? Vai ser legal contar com a sua interação. Quem sabe a gente pega os seus comentários aí e posta aqui na nossa comunidade do YouTube ou também no Instagram, faz algum comentário em cima, grava um vídeo, toda a contribuição é muito bem-vinda aqui no Joga Direito. Tô aqui com meus camaradas Felipe Souza, tá por aqui também já com a gente, Ricael Iguiar também tá por aí, esses caras que me ajudam a produzir conteúdo aqui no canal, de qualidade para vocês. Se você não conhece, tá conhecendo agora o Joga Direito, dá uma vasculhada pelos conteúdos aqui, tem muita coisa boa e bacana que a gente traz por aqui, sempre trazendo conteúdo sobre direito no mundo da bola e também comentários sobre futebol, sobre regras de futebol, tudo que envolve futebol é que a gente traz aqui. Já passadas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, então a gente começou a comentar a partir da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Hoje é exatamente dia 14 de abril de 2025 para você poder se localizar. Vamos começar então, quero saber dos senhores sobre esse jogo, Juventude 2, Ceará 1. É um jogo aí que o Juventude venceu o Ceará de virada, né? E o Juventude chega à sua 2ª vitória já dentro desse Brasileirão. Então o Juventude vem forte, o Juventude tá bem encaixadinho, o time tá conseguindo aí manter uma invencibilidade, conseguiu fazer um jogo consistente, e não é à toa que aí com 3 rodadas desse campeonato é o 3º colocado, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras, tem uma diferença bem baixa aí de dois pontinhos, mas é um time que tá chegando bem. No primeiro tempo foi um jogo mais truncado, um pouco mais de domínio do Ceará, mas eles conseguiram no finalzinho do jogo aí ampliar um pouquinho para que no segundo tempo ali conseguisse fazer todo o jogo que era necessário para chegar aí nessa vitória. É isso, Juventude que tem se mostrado um time que vai ser muito difícil de ser batido dentro de casa. A equipe está realmente bem encaixadinha. Juventude acho que não vai passar por tanta dificuldade, pelo menos não demonstra que vai passar por dificuldades aí, questão de brigar para não cair. Acho que vai ser um time que nesse campeonato vai brigar ali do meio da tabela, talvez ali beliscando alguma coisa, porque o time está encaixado, bons jogadores, Matheus Babi fazendo gol, pode dar um caldo a esse Juventude. Boa, vocês falaram de Juventude, falaram do Ceará. Eu acho o Ceará um time muito bom, para meio de tabela, obviamente, né? Ainda não conseguiu se encontrar no Campeonato Brasileiro, tá no início do campeonato ainda, mas Ceará é campeão cearense, né? Campeão do Campeonato Cearense 2025, dá uma força do Nordeste. Eu acho que é um time que vai dar trabalho, assim como o Juventude tá dando trabalho. Aqui um alerta, hein? Juventude e Ceará vão fazer jogo duro. Eu acho que nós teremos esse ano um Z4, sabe? Daqueles bastante difíceis. Tem time grande, tem tudo pra estar no Z4, hein? E não é 1 ou 2 times não, hein? Tem uns 5 times grandes aí que estariam no Z4 fácil, né? Que a gente já imagina. O que a gente imagina, né? Juventude, Ceará que voltou da Série B, Mirassol que veio da Série B, né? Esses times estariam ocupando o Z4. Não é isso que vai acontecer não, hein? Não é isso que vai acontecer não. Abram o olho aí, Cruzeiro, Santos, abram o olho, porque vai ser difícil. Como o Ricardo falou, time encaixadinho do Juventude. É um time que no ano passado já deu trabalho, né? Esse ano, no Campeonato Gaúcho, deu trabalho para ganhar lá na casa deles. Já no ano passado já era difícil, né? Então tá aí, 2-1 pro Juventude, vamos ficar de olho. Campeonato Brasileiro, eu vou repetir, eu acho que esse ano vai ser difícil, hein? Bom, próximo jogo do Ceará é contra o Vasco, na casa do Ceará. E Ceará. O próximo jogo do Juventude, aí sim é uma barra, né? Porque aí o próximo jogo do Juventude é contra o Flamengo, no Maracanã. Aí vai ser complicado, hein? Se ganhar é líder. Se ganhar é líder, é verdade. Se ganhar é líder. Vamos pro próximo então. Red Bull Bragantino 1, Botafogo 0. O Botafogo campeão brasileiro foi lá, ó, e perdeu de 1-0. Comentem aí. Jogo que foi equilibrado. Jogo ali com as duas equipes mantendo ali médias muito parecidas de chutes a gol, de posse de bola, etc. Mas prevaleceu o domínio em campo, né? Fez valer o mando de campo a equipe do Red Bull, que eu achei que não ia começar bem esse campeonato, mas parece que os caras estão se organizando. Vitória importante contra o Botafogo. O Botafogo precisa começar a ficar de olho também nesse campeonato. Os dois estão com a campanha igual, né? Estão ali com a mesma pontuação na tabela e talvez acho que isso represente também o nível que os dois estão. O Botafogo, com toda a reformulação que teve, com tudo que está acontecendo com o Botafogo, me parece que ele regrediu do estágio que estava do ano passado e talvez esteja ali mais ou menos no estágio muito próximo com o do Red Bull. Acho que vão ser duas equipes que vão ali ficar mais ou menos na mesma faixa da tabela o campeonato todo.
E esse jogo ele marcou aí duas quedas de tabu recente, né? A última vitória que o Bragantino tinha tido foi em 23 de fevereiro contra a Ponte Preta. Então, desde lá já foram 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas. Então, com a vitória aí do Botafogo, fim dessa seca aí de 5 jogos sem vitórias do Bragantino, fazendo com que volte a respirar um pouco melhor. A gente sabe que todo time que passa por momentos assim de 5, 6, 7 jogos sem vitória acaba ficando meio desconcertado, parece que as coisas não funcionam. Para a continuidade do Bragantino no campeonato, principalmente nesse começo, essa vitória foi muito importante. E do outro lado, caiu a invencibilidade aí do Botafogo. Botafogo que não perdia no Campeonato Brasileiro desde 11 de agosto de 2024, pela 22ª rodada do campeonato. Então a gente está falando aí de uma invencibilidade muito grande também que o Botafogo perdeu, deixou aí escapar por essa derrota do Bragantino. Mas eu acompanho aqui o que o Felipe falou. O Bragantino tem evoluído, tem se organizado, tá fazendo um campeonato daquilo que a gente esperava, até que surpreendente. Já o Botafogo, não. O Botafogo, a gente tem visto aí o Textor sempre em polêmicas, como sempre ali falando um pouco a mais do que era o necessário, mas hoje em dia, dentro de campo, o Botafogo está deixando a desejar. E se a gente for falar aí um pouco à frente, daqui praticamente 2, 3 meses a gente tem uma pausa aí para o Mundial e o Botafogo não tá chegando, se continuar nesse modo, não vai chegar tão forte com tanta confiança para jogar esse campeonato. Então, é um Botafogo que ainda não engrenou, um Botafogo que ainda não se organizou e que deixa ainda a desejar para esse ano. Boa, boa. Eu ainda acho que é início de campeonato, né? Mas eu acho que a observação ela é válida. Início de campeonato, mas também abriu já, né? Então, assim, também tem. E teve o Carioca, né? E teve o Carioca, teve o Carioca. Agora que o Botafogo conseguiu, parece que arrumar um técnico, né? Pra realmente conduzir o clube até o final do ano, né? Mas, assim, sinceramente, não vejo nada próximo do que vimos no ano passado, né? Embora nessa fase do ano passado também o Botafogo não estava lá empolgando todo mundo, né? Porque ainda era comecinho, né? Da jornada do ano. Mas o Botafogo tem um empate, uma vitória e uma derrota. 3 primeiras rodadas. Empate contra o Palmeiras, jogou melhor que o Palmeiras. Digamos que o empate não foi uma boa pro Botafogo, porque podia ter ganhado do Palmeiras. Vitória contra o Juventude, né? Seguindo, sendo coerente com o que a gente acabou de falar do jogo do Juventude, venceu bem, 2-0, se impôs dentro de casa. É o mínimo que se espera do Botafogo. E aí vai visitar o RB Bragantino. Eu via que estava procurando aqui se tinha algum desfalque no Botafogo, mas o Botafogo jogou sem desfalque. O Botafogo jogou completo e perdeu pro RB. Abriu o olho. E o Red Bull Bragantino dá uma lição que pode ser uma lição grande para muita gente. O treinador tá aí, ó, já há um tempinho, né? Desde o ano passado, né? O Seabra caiu no Paulista, mas o treinador continuou. É um outro jeito, né, de fazer futebol, né, que os caras fazem. Tudo bem. Bastante questionável quanto aos jogadores, que eles contratam um monte de moleque para ser vitrine e vender a molecada, né? Não nos preocupa tanto com o rendimento. Mas tem um começo de ano de Campeonato Brasileiro até que interessante. Vai pegar agora o Sport, fora de casa, enquanto o Botafogo vai pegar o São Paulo em casa. Pode ser aí que seja um jogo de recuperação pro RB, né? Jogos duros. Pro Botafogo, dos jogos duros, verdade. Ficar atento aí. Eu ainda acho que esse campeonato vai ser disputado por Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Mas vamos ver o que vai dar até o final do ano. Falar sobre o Derby Paulista. Tá aí 2-0 pro Palmeiras. O que você quer comentar aí, Fê? Quer começar por você? Começa aí. Foi uma partida muito fácil pro Palmeiras, né? O Palmeiras dominou o jogo desde o começo, com uma intensidade muito grande. Fez o que devia ter feito na final do Campeonato Paulista. Marcou direitinho, impediu a saída de bola do Corinthians e o Corinthians acabou sendo uma presa fácil. É bem verdade, o Corinthians tinha os seus desfalques, acho que o principal deles o goleiro, né? O Hugo não pôde jogar, mas o Palmeiras foi dominante. O Palmeiras fez 2-0, mas podia ter feito muito mais. Era um jogo que, assim, facilmente dava para o Palmeiras ter feito 4, 5 gols e acabou não aproveitando a chance histórica, né? De você sempre golear o seu rival. Mas talvez tenha sido a melhor apresentação do Palmeiras nesse ano. E acho que pro torcedor do Corinthians, embora fique de cabeça quente por
por perder um clássico, também não é nada para se desesperar. O Corinthians ali com seus desfalques não jogou bem, é verdade, mas tem muita temporada pela frente. O Corinthians também é um time que já mostrou ser organizado. Agora, o que me preocupa é que talvez o Corinthians, muito cedo na temporada, já tenha atingido o seu teto, daquilo que é o máximo que a equipe pode jogar. E o Palmeiras é uma equipe que está aí em reconstrução. A gente teve a estreia do Paulinho nessa partida, e o Palmeiras vai aos poucos criando uma cara, uma forma de jogar. O Abel começou com 3 zagueiros, todo mundo levou amarelo, trocou o esquema no segundo tempo. O Palmeiras vai mostrando possibilidades de jogar e mantendo uma consistência. Acho que o destaque também fica ali para o Felipe Anderson no meio, principalmente no segundo tempo, quando ele inicia jogando mais na lateral e depois muda ali o posicionamento no segundo tempo. O Palmeiras acho que foi muito bem, boa vitória, mantém o time lá em cima brigando com o Flamengo e com os demais. Esse jogo, como vocês mesmos sabem, é um derby, um jogo que traz muita tradição, traz muita coisa, né? E só um detalhe também sobre números aqui. Esse foi o jogo com o maior número de cartões desde o Brasileiro de 2015. Então, a gente está aí desde 2015 e esse foi o maior jogo aí com cartões. No total, foram 12 cartões, inclusive mais um cartão para o nosso Abelão. Abel aí no meio, mais um cartãozinho. Então, mais uma vez o Abel ganhando o seu amarelinho. Já está acostumado, né? Já está acostumado. E nesse jogo, como o Felipe disse, foi um jogo onde o Palmeiras conseguiu dominar, conseguiu chegar à frente, conseguiu neutralizar todo o esquema tático do Corinthians. O Corinthians não conseguia jogar, o Corinthians não conseguia trocar 3, 4 passes para fazer uma jogada completa. Então o Palmeiras jogou muito bem, jogou cercando todo o time do Corinthians, fazendo com que seus principais jogadores ali de ataque, que é o Memphis, Yuri Alberto, o próprio Romero, que entrou depois, não conseguisse jogar, né? Então conseguiu neutralizar as principais peças, fazendo com que o jogo ficasse sobre o domínio total do começo ao fim. Não é à toa que o Corinthians foi dar o primeiro susto no jogo, já no segundo tempo, no final, né, do jogo. Então mostra o quanto que o Palmeiras conseguiu dominar com tranquilidade esse jogo. E as aleatoriedades desse jogo foi uma pipa no meio do jogo, ali com um símbolo de uma velha cachaça brasileira. Provocaçãozinha tem e que também, ter, né? Se não tem. Exato. E também devolveram, né, a cabeça aí de uma galinha no meio do jogo. Então, 2 galinhas. Fica aí marcado. Exato. Fica aí marcado esse clássico, que foi um jogo bem tranquilo para o Palmeiras e para o Corinthians. Deixa um alerta, como dito já pelo Felipe, será que o Corinthians já atingiu seu ápice? Será que o Corinthians já não tem mais o que mostrar? Será que o Corinthians vai ficar só nisso? Ou o Corinthians ainda tem algo a mostrar? Na minha opinião, o Corinthians, para esse ano, ele é mais um time de Copas do que um time de pontos corridos. Eu acho que nos pontos corridos o Corinthians vai disputar ali um meio de tabela, brigando para uma pré-Libertadores e uma Libertadores no máximo, mas não vejo mais do que isso. Já nas Copas eu vejo um Corinthians que vai tentar ir com força máxima, na Sul-Americana, Copa do Brasil, para tentar ir esses títulos. E sabendo que a Sul-Americana é um título inédito que eles ainda não têm, eu acho que vão colocar todas as suas fichas aí na Sul-Americana desse ano. Boa. Bom, falar em desfalque, o Palmeiras também estava desfalcado, né? O Palmeiras não estava com seu lateral direito principal, né? Era a terceira opção de lateral direito, que é o Giai. O Palmeiras estava desfalcado, querendo ou não, do Rafael Veiga. Então também tinha desfalque. O que eu vejo de diferença grande, que a gente vai sentir isso no decorrer do ano, se o Corinthians não se reforçar, é o banco, porque o Corinthians estava sem o Garro, mas a reposição ao Garro não é boa, né? Você vê, Palmeiras perde o Rafael Veiga, mas vai ter um Felipe Anderson voltando a jogar bem. Vai ter um Paulinho da vida. O Corinthians perde o Garro, nós já falamos aqui, um dos melhores meias, acho que é ao lado do Alan Patrick, no ano passado. Esse ano, ausente por conta de uma lesão, e não teve como repor, e só ficou na dependência do Memphis, que, devidamente marcado, não conseguiu fazer nada, criar nada.
né? Embora seja forte, seja um baita de um jogador, mas não conseguiu criar grandes oportunidades. Então, me parece que podemos dizer que o ano do Palmeiras, enfim, começou. Chegou ao final do Campeonato Brasileiro, meio que do Campeonato Paulista, se arrastando, né? Se arrastando. Então, me parece que agora sim o Palmeiras consegue iniciar o ano dele no futebol. E aí são excelentes notícias, né? Porque eu acho que, eu vi Paulinho, bom, é um baita do jogador, né? A gente sabe, né? Porque tem gente que joga fácil, é impressionante como tem gente que joga fácil, né? Mesmo voltando de uma lesão, não se escondeu, foi pro jogo, fez catimba, roubou bola, encarou a zaga com 2 marcando. Então, assim, são boas notícias do Palmeiras. E do Corinthians é que o Felipe falou, cara. Sinceramente, é chato perder um derby, ninguém quer perder e tal, mas também não é também para criar, sabe? Acabou, vamos trocar tudo. Calma lá, né? Calma lá. Foi uma derrota. Uma derrota. Mais uma derrota aí de derby. É isso. Corinthians, que no próximo jogo vai pegar o Fluminense, mas dentro da Arena, né? O Química Arena. Fluminense. Sei não, acho que é jogo pra ganhar, hein? E o Palmeiras vai pegar uma tremenda de uma pedreira, hein? Que é o Internacional. Falei que os concorrentes, né, do campeonato, ganhar o campeonato eram Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Esqueci do Inter, não posso esquecer do Inter, não. Inter do Roger Machado tá jogando muita bola, mas muita bola. Exato. O Palmeiras pega o Internacional aí pela frente na próxima rodada. E apenas para concluir aqui, porque o Corinthians é entretenimento puro para todos, né? Não sei se vocês viram, senhores, mas o Corinthians contratou aí um novo jogador para sua base e que tá gerando um burburinho aí, ó, no mercado. O Corinthians contratou o filho do CEO da patrocinadora Master. Ninguém sabe se é por futebol ou, né? Vamos deixar aí as nuvens para que todos os torcedores possam tecer seus comentários. Mas o filho aí, o herdeiro do Esportes da Sorte, tá na base do Coringão. Mais uma, né? Mais uma daquelas que você pode evitar, mas os caras não evitam, né? Vamos lá. Próximo jogo. Vasco 3, Sport 1. Rapaz. E aí? Verrete, o que né, dizer? senhores? Verrete, né? Verrete fazendo 2 gols aí para ajudar o Vascão a ganhar do Sport. E o Verrete é o grande nome, eu diria, desse time. Não tem muito o que falar dele. Fazia tempo que eu não via um camisa 9 com tanta presença diária assim. Eu acho que você vai ter aqui no futebol brasileiro o Pedro, que faz muito bem também essa presença diária. Você vai ter, talvez hoje não mais, porque não está em uma boa fase, mas o Calera, que também faz uma boa presença diária. Tem o Yuri Alberto, mas o Verrete ultimamente tem sido um jogador que faz muita diferença ali pro Vasco. Não tenho esses números, mas seria bacana ver quais seriam os números aí de um Vasco sem Verrete. Com certeza seria desastre, assim, né? Porque o cara, ele ajuda muito, muito o time. Ele é aquele cara que ele fica ali, mas ele não... Mesmo sem a bola, ele tira a zaga, ele abre o jogo para que um Coutinho da vida possa fazer um chute de fora da área, para que um Payet também consiga fazer uma jogada para aprofundar. Então, rasgo elogios, porque ele é um jogador que faz muita diferença. No jogo em si, é um Vasco que, apesar de ter ganho, sofreu um pouquinho e eu acho que não deveria sofrer. Mesmo com o placar aí ao seu favor, abriu muito espaço para que o Sport chegasse. Você vê que o Sport, depois ali do placar já construído, ainda conseguiu realizar mais cerca de 18 tentativas a gols, sendo aí no gol, né, apenas uma. Então, infelizmente, o Sport não foi muito bom aí na pontaria. O único chute que conseguiu ir a gol resultou em gol, mas tentou muito e não foi muito efetivo. Então, isso ajudou muito o Vasco. Mas é um Vasco que eu ainda enxergo com alguns problemas ali do meio para trás. Você tem ali no meio avançado bons jogadores, você tem um Paulinho, você tem o próprio Payet, que a gente comentou aqui, você tem um Verrete ali na frente, então você tem bons jogadores que fazem essa linha de frente muito boa, mas do mesmo jeito você tem ali do meio para trás ainda um time que deixa a desejar.
Então você vê o Léo Jardim sempre sofrendo durante os jogos do Vasco. Mas é um Vasco que aí, bem provável também, que briga pela meio da tabela, que vai tentar chegar ali para não sofrer, né, com o finalzinho do campeonato, fazendo um campeonato ali pelo menos de uma Sula. Meus amigos, eu acho que o Vasco, ele tá fazendo todo o roteiro dessa vez para não cair. Contratou o técnico certo para isso, que é o Fábio Carille, e tá montando um time muito espelhado assim do jeito tradicional do Carille. Um centroavante bom de bola lá dentro da área para empurrar a bola pro gol, time fechadinho, vai tentar ganhar ali por um placar apertado, fazer o gol e recuar, se conseguir fazer mais gols, melhor, se não conseguir, é isso mesmo. E o Vasco, ele tá entrando para disputar aquele campeonato com os de baixo. E tá fazendo um bom trabalho. Em 3 partidas o Vasco ganhou do Santos, que eu acredito que vai disputar lá embaixo. Conseguiu ganhar do Sport, que tá aí patinando nesse começo do Brasileiro. O Sport hoje é o lanterna. Perdeu aí alguns jogos assim, importantes. Perdeu para o Palmeiras em casa. Agora perde para o Vasco fora de casa. O Vasco tá ganhando de quem ele precisa ganhar. E aí, a partir daí, talvez tenha mais tranquilidade para crescer ao longo do campeonato. E já o Sport, o contrário. O Sport começa muito mal o campeonato, a gente sabe quanto isso influencia nessas primeiras rodadas para a aura do time, e acho que o Sport é um grande candidato a brigar ali na zona de rebaixamento. Vai precisar prestar muita atenção, porque é um time que produz tanto, mas tem o Pablo como atacante. Meus amigos, Ricael deve ter muita saudade do Pablo. Vai ser difícil para o Sport. Acho que o Sport precisa, de alguma forma, conseguir algum atacante, mudar talvez o esquema de jogo, porque senão vai brigar para não cair. E na meiuca você tem Lucas Lima, né? Então, nossa, imagina que dupla. Que dupla. Você tem um atacante nato, Pablo. Na meiuca você tem um 10 clássico, que joga de camisa para dentro e tudo, Lucas Lima. Então, assim, senhoras e senhores, o nosso querido esporte tá numa situação complicada. O Sport tem reclamado muito aí de injustiças, né? Com razão. Esse jogo contra o Vasco, na minha opinião, foi falta do Verratti em cima do zagueiro do Sport, né? Na hora de fazer o gol. O pênalti contra o Palmeiras lá, do Palmeiras, né? A favor do Palmeiras, não existiu, né? Só tem um porém, né? Eu entendo as reclamações, mas as reclamações também não fazem muita força dentro de um jogo em que o Sport não tem superioridade. Contra o Palmeiras não teve, contra o Vasco não teve. Sabe aquele negócio de a gente estava bem, tinha tudo para ganhar, roubaram a gente porque marcaram um pênalti e por isso nós empatamos, né? Ou por isso nós perdemos. Não é o que aconteceu contra o Palmeiras, não é o que aconteceu. Eu não vi muito bem o jogo contra o São Paulo, eu sei, o pênalti lá contra o São Paulo é questionável, mas também me parece que não é o que estava acontecendo com o São Paulo. E contra o Vasco, o Sport não era superior, não tinha superioridade, sabe? De falar, pô, se não tivesse dado o gol, a gente conseguiria sair de lá com a vitória de São Januário. Não é o que estava acontecendo, né? Então o Vasco conseguiu. O Vasco foi melhorar mesmo assim no segundo tempo contra o Sport. No primeiro tempo ele estava meio amarradinho assim e tal, com algumas dificuldades. Mas eu acho que o Sport tem que abrir o olho, de fato. O Sport tem que abrir o olho, porque, cara, você começa a perder, a empatar, né? O campeonato vai correndo e você vai ficando para trás. Atenção a isso, que é para voltar para a Série B. E quanto ao Vasco, eu acho que é um time que está se organizando. A torcida está pegando no pé do Carille. Eu entendo a torcida do Vasco. Né? Você vê, a torcida do Vasco olha para o Campeonato Carioca, para os times do Carioca no Brasileiro e vê Flamengo, na minha opinião, hoje, o melhor time do Brasil. Né? Você vê Fluminense se reerguendo, mas vindo já de sucessos no ano passado, no ano retrasado, né? Com o Diniz. Aí você olha e vê Botafogo, só o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores. Então a torcida fica desesperada pra gente, né, querendo que reaja de alguma forma, demonstre uma reação. Mas tem que ter um pouquinho de paciência. O Carille, é o que o Felipe falou, o Carille vai fazer. É o técnico ideal para um time que vai trabalhar para ficar meio de tabela, não sofrer com rebaixamento, quem sabe beliscar uma final, uma semifinal aí de Copa do Brasil, né? Pode acontecer. O Vasco pode conseguir uma dessa, né? Mas, cara, sobre o Verratti, alguém disse em algum lugar aí, eu não lembro qual programa, que
Verratti, não hoje atualmente, mas seria um centroavante muito melhor que muito centroavante 9-9, por exemplo, melhor que Higuaín. E aí? Dá briga? Mas, cara, é um baita de um centroavante. O bicho cabeceia, cara, é impressionante, cara. Gente, é impressionante, né? Ele se coloca É muito bem, impressionante. ele se posiciona Muito bem, né? bem, cara. E não adianta, é no meio de 2 zagueiros, é entre 3 zagueiros, não interessa. Alto, mais alto que ele, não interessa. Ele acerta, né? Então é um baita de um isso. Parece até o centroavante. Flaco Lopes. É, sim. Igualzinho. Igual o Pablo. Igualzinho, viu? Ai, ai. Bom, vamos lá. Próximo jogo do Vasco é, como a gente disse aqui, contra o Ceará, lá na casa do Ceará. Pedreira, hein? Pedreira. E o próximo jogo do Sport é em casa contra o Red Bull Bragantino, ou seja, dá para fazer um bom resultado, hein, Sport? Né? Para dar uma recuperada aí, vamos ver. Bom, próximo jogo aqui, Bahia 1, Mirassol 1. Cara, isso aqui é que eu chamo de resultado surpreendente. Porque o Mirassol foi até a Fonte Nova e arrancou o empate do Bahia. E aí, senhores? E digo mais, quase virou, mas o VAR anulou o gol da virada do Mirassol. O Mirassol quase arranca uma vitória lá, meu. E é o tipo de coisa que o Bahia, pelo investimento que tem, pelo elenco que tem, a gente esperava uma vitória do Bahia nessa partida. Mirassol também começou aí tateando o Campeonato Brasileiro, tem, se não me engano, 2 empates, não tá na melhor dos inícios de competição, principalmente para um time que veio da Série B, mas olhando apenas para esse resultado, foi um grande resultado, conseguiu fazer frente aí ao Bahia da Fonte Nova, que a tendência é que o Bahia seja muito forte dentro de casa, aliás, o Bahia não deve perder muitos pontos lá, então grande partida do Mirassol, e azar do time do Rogério Ceni, né? Que a gente espera que vai estar brigando ali numa parte de cima da tabela e perder pontos assim certamente vão fazer falta lá na frente. Exatamente. O próprio Bahia está indo para sua seu terceiro empate, né, no campeonato. Então, 3 partidas, 3 empates. Esses pontos custam caro. Só a gente sabe que campeonato corrido, assim, campeonato por pontos, qualquer ponto que você deixa de ganhar, principalmente os pontos dentro de casa, faz muita falta lá na frente. Então, foi um jogo muito equilibrado. O Mirassol conseguiu chegar muito forte, conseguiu ali quase arrancar uma vitória. Teve um gol também do Bahia anulado, um gol do Mirassol anulado. Então, foi um jogo muito aberto. Foi aquele típico jogo que ninguém queria sair com um empate ou com uma derrota. Então, todos os 2 times jogaram para frente, jogaram buscando o jogo e não se esconderam. Algo que a gente até poderia imaginar que talvez o Mirassol faria, né? Por estar jogando fora de casa, o Bahia muito forte, jogaria um pouco mais recuado. Mas não foi assim, fez um jogo bem de igual para igual e conseguiu ali arrancar um ponto importantíssimo, que foi esse empate aí na Fonte Nova com o Bahia. E um detalhe bem importante desse jogo também, bem bacana aqui sobre números, que foi o jogo 500 na Fonte Nova. Então, foi um jogo comemorativo para o Bahia, né? No estádio, o Bahia ele tem 231 vitórias, 157 empates e 112 derrotas. Então, um jogo que tinha ali um gostinho diferente para o Bahia, mas infelizmente só conseguiu um empate frente ao Mirassol. Eu faço um alerta para o Bahia, porque é o seguinte, né? A gente tem uma expectativa grande com o Bahia, né? A gente espera que esse ano o Bahia consiga. Então, por conta das contratações. Então a gente tem uma grande expectativa com o Bahia. Fez um bom jogo no jogo da Libertadores, né? Da meio da semana passada. Arrancou uma vitória, né? Bom jogo do Bahia. Mas aí chegou contra o Mirassol e teve dificuldades, né? Tava vendo aqui a estatística, de fato, o Mirassol deu mais chute ao gol do que o Bahia. Tudo bem, nem sempre isso representa resultado positivo para o time que chuta mais no gol. Mas, pô, o Bahia tá em casa, jogando em casa, com um baita de um time, um baita de investimento, uma folha salarial aí facilmente 3 vezes maior que a folha do Mirassol. Você espera que o time do Bahia tivesse um resultado maior e melhor, né? Então, um alerta aí pro Bahia, porque fica nesse vai, não vai, né? Ganha uma, empata, perde, empata em casa, perde ponto em casa, sabe? E aí, meu amigo, pra ficar estagnado, não precisa de muito, né?
precisa de muito. Então, eu abri o olho. E o Mirassol, cara, o Mirassol tem boas notícias, porque o Mirassol trocou de treinador de maneira muito estranha nas fases finais do Campeonato Paulista, né? Bem estranho o jeito como foi trocado o treinador do Mirassol. E mesmo assim, o Mirassol consegue manter o bom futebol. Como eu disse, é um time que não, se continuar do jeito que tá, né? Não vai brigar para cair para a Série B, não. É capaz de o Mirassol aí tem tudo para, sabe, quem sabe beliscar uma Sul-Americana aí. Não é difícil, não. Próximo jogo do Bahia é contra Cruzeiro, no Mineirão. Não dá para afirmar nada, né? E o próximo jogo do Mirassol é contra o Grêmio, lá em Mirassol. Não será surpresa se o Mirassol arrancar uma vitória, né, gente? Do Grêmio. O Grêmio tem que ficar esperto. É isso aí. Por falar em Grêmio, aí, ó. Flamengo 2-0 no Grêmio, dentro da Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. Rapaz, o Grêmio. Sei não, mas tô achando que o Grêmio não chega no final de semana com o treinador, não, hein? Teve gritos de olé e tudo. Olé, cara, torcida do Grêmio gritando olé. Rapaz, comentem aí. E só pra constar, o jogo de final de semana é Grenal, viu? Você imagina se perde pro Mirassol e vai jogar o Grenal sem treinador. Rapaz. Esse jogo o Flamengo não deixou o Grêmio respirar. Essa é a realidade. Com 3 minutos de jogo aí, a gente já vê o Arrascaeta arrancando o primeiro gol, né? Então a gente, com um grande golaço, diga-se de passagem aí, do nosso querido Arrascaeta, e ali, praticamente o Grêmio não jogou. É um Grêmio que você não vê, não consegue ver tática, você não consegue ver esquema tático, você não consegue ver uma bola parada que tenha um ensaio, você não consegue ver a organização do time. É um time que está perdido, essa é a realidade. Do seu goleiro, que um jogo atrás, no segundo jogo do campeonato, perdendo de 1-0, foi para a área para tentar um gol de cabeça no último segundo e acabou levando um gol. Então você vê o quão perdido está um Grêmio, né? E até ali os seus zagueiros, meio-campo e atacante. Já o Flamengo, a gente está falando aí de um talvez hoje o clube mais bem treinado que tem no Brasil. Então é um clube que o Felipe Luiz tem feito uma grande campanha como treinador, está fazendo com que o time jogue muito bem. Tem um retorno aí do Pedro, que é um retorno importantíssimo para o Flamengo, traz uma solidez ali no ataque, traz o camisa 9 mesmo, que sabe fazer gol também, de qualquer forma. A bola bate no Pedro, é gol, né? É incrível. Então, eu vejo o Flamengo muito capacitado aí para fazer mais uma grande temporada e beliscar muitos bons resultados e quem sabe também títulos. É um Flamengo que a gente tem que ficar ali de olhos abertos, porque provavelmente vai conseguir bagunçar bastante aí com os campeonatos que participar. Já o Grêmio, a gente tem que ficar esperto, o Grêmio tem que ficar muito esperto, porque se continuar da forma que tá, seu treinador cai. E se chegar um novo treinador e também não conseguir fazer um bom trabalho, acabou o ano. E aí não vai sonhar com Sul-Americana, Copa do Brasil, vai sonhar apenas em brigar contra o rebaixamento ali até as últimas rodadas e, quiçá, não amargurar mais um ano na Série B. Então foi um joguinho muito completo para o Flamengo, mas para o Grêmio levanta um sinal de alerta muito grande. Acho que o Recal falou muito bem quando mencionou que o Grêmio está perdido. O Grêmio, assim, tá uma bagunça danada. É muito provável mesmo que nessa sequência, mesmo que tenha um sucesso contra o Mirassol durante a semana, o Grêmio ele acabe perdendo um Grenal e, por consequência, o seu técnico. Acho que o Flamengo fez o que a gente espera do Flamengo. O Flamengo é o favorito para ser campeão brasileiro, foi lá fora de casa e venceu. Mas o que a gente não esperava, talvez, é que fosse com tamanha facilidade. Que o Grêmio não oferecesse resistência jogando dentro da sua casa. O Flamengo dominou o jogo, não deu chances ao Grêmio. E aí, meus amigos, me parece que
O Flamengo, ainda com a chegada dos reforços que estavam contundidos, vai encorpando cada vez mais, vai ser difícil tirar esse título do Flamengo. Acho que ainda muita coisa pode acontecer naquele período ali que vai ter o Mundial de Clubes, mas até lá, esse tiro o Flamengo vai jogar a Vera para ganhar tudo o que for possível e vai ser complicado. E o Grêmio precisa realmente abrir o olho, precisa se organizar de alguma forma, seja mantendo o treinador, seja trocando. Não dá para ficar do jeito que tá. Ah, a culpa era o Renato sai. A gente vê que não tem elenco. Desde o começo do ano, quando a gente comentou as contratações, a gente está falando o Grêmio precisa se reforçar. O Grêmio não vai dar conta de aguentar essa temporada. E é isso que a gente está vendo. O Grêmio está cada vez mais passando maus bocados e eu, sinceramente, eu não tenho nenhuma perspectiva positiva para o Grêmio nessa temporada. Acho que se não cair, vai ser assim, já lucro, porque o Grêmio realmente está muito bagunçado. Concordo, concordo. Infelizmente, a situação do Grêmio é bastante preocupante. A torcida sabe disso, que é preocupante, né? O Riquel até lembrou aí do torcida gritando olé em favor do Flamengo. Absurdo, dentro da arena do Grêmio. A torcida não está engajada com o time. A torcida não gosta dos jogadores do time. A torcida zoa os jogadores do elenco. Então, a situação é complicadíssima pro Grêmio. Tinha que famoso gerar o fato novo, sabe? Dizem por aí que o fato novo seria o Filipão de volta no Grêmio, é o que se diz, né? Para gerar dar o fato novo aí, trazer as memórias do Filipão vencedor no Grêmio, não sei o quê, mas não sei também. A situação é bem complicada pro Grêmio. Você vê que até esse dia a gente tava falando, pô, o Grêmio tem um Suárez como atacante. O Grêmio foi vice-campeão brasileiro, o terceiro vice, né? Vice-campeão brasileiro em 2023. E aí tá nessa situação. E o Grêmio nessa situação agora. Então, cara, eu concordo. As chances do Grêmio cair não são pequenas, não, hein? É mais um daqueles times que a gente diz, ó, esquece Juventude, esquece Mirassol, esquece Ceará e foca em grandes que podem cair. O Grêmio é um desses, né? Assim como o Santos, como nós já falamos. E o Flamengo, cara, é aquilo que o Felipe falou, fazendo o papel de quem vai ser campeão, quem tem tudo para ser campeão, né? É o grande time do Brasil hoje. Tem tudo para ser Dever campeão. de casa, né? Dever de isso aí. No caso é dever fora de casa, mas é isso aí, tem razão. Não foi mais que obrigação o Flamengo aí. E eu vou falar para vocês, o Arrascaeta, quando tá no dia de jogar, putz grila, o uruguaio bom de bola, viu? Tá louco. Bom, próximo jogo do Flamengo é contra o Juventude dentro de casa, no Maracanã. Meu Deus. E o Grêmio vai pegar o Mirassol lá em Mirassol. Próximo jogo, São Paulo 1, Cruzeiro 1. O jogo difícil de assistir da bexiga. Aí, ó, o Ricardo tá até dormindo. E olhe lá, viu? E olhe lá. Meu Deus do céu, cara. Nossa. Assombroso. Nossa, praticaram o anti-futebol, é isso que praticaram. Meu Comentem amigo, aí. esse jogo foi um jogo de tirar o fôlego. Tirar o fôlego, essa é a palavra. Porque você não conseguia ficar um minuto assim, tranquilo assistindo esse jogo. Era cada lance que, meu amigo, aquele cartão amarelo que o Matheus Pereira levou, senhoras e senhores, é um meme que eu vi hoje. O pior erro da arbitragem brasileira é sempre a do próximo jogo. Não é possível. Não é possível. É um jogo assim que, dos árbitros aos jogadores, foi um jogo desastroso. Comentando um pouquinho sobre o São Paulo, um São Paulo que você não vê também nenhum tipo de esquema tático, você não consegue ver um time bem organizado. É um time que hoje só tem uma jogada, que são jogadas pelas laterais, chuveirinho na área e seja o que Deus quiser. Mas aí você pega um momento onde o Caleri não faz gol e quando faz, tá impedido. Ou seja, só esse ano, se eu não me engano, foram 4 gols. 4 impedidos. 4 gols anulados. Então é uma fase do Caleri muito triste e insistem ainda nele.
enquanto o André Silva tem números superiores, quando entra acaba ajudando, conseguindo fazer gols. Você tem também ali na sua base o Ryan, que é um jogador que fez uma Copa São Paulo aí muito boa, e também nas pouquíssimas oportunidades que teve no futebol ali profissional também demonstrou que tem personalidade, que sabe jogar bola, mas é um técnico que vem insistindo muito em peças que não estão conseguindo render. É um time que não está conseguindo se encontrar. E perdeu suas duas principais peças, né, por lesão, que é o Lucas Moura, que se lesionou em um jogo da Libertadores, teve uma lesão no joelho, e o próprio Oscar também se lesionou em um jogo da Libertadores. Então, suas duas principais peças, seus refugos, né, que é onde o São Paulo consegue uma bola onde o Lucas arranca, consegue fazer bons dribles, abre o jogo, consegue dar um passe ou consegue até mesmo sair cara a cara com o goleiro, ou o Oscar numa bola parada, ou até mesmo em um passe entre linhas que consegue ali tirar a zaga, né? Mas sem eles o time não funciona. Já do outro lado a gente tem um Cruzeiro também que está numa situação que, meus amigos, é um Cruzeiro que não consegue encontrar tática, que não consegue se organizar, um Cruzeiro que tem um banco milionário, diga-se de passagem também, né? Você teve ali Dudu, você teve Gabigol no banco, então é um time que, pelas peças, pelo investimento, a gente esperava muito mais. É um time que no começo do ano, ali na pré-temporada, com tudo que a gente tinha visto de contratação, todo mundo imaginava que o time ia chegar engrenado, que o time ia fazer um ótimo campeonato, e até o momento a gente não tem visto isso. O que a gente tem visto aí é um Cruzeiro que está patinando, que não consegue vitórias, que não consegue ter volume de jogo, quando chega muito mal também. Seu principal jogador ali do meio de campo, que é o Matheus Pereira, ficou num imbróglio de saio, não saio, conseguiu uma animosidade com a torcida, seus principais jogadores também jogam e quando jogam não empolgam, então é um Cruzeiro que também tem tudo aí para brigar, infelizmente, por um rebaixamento. Se continuar da forma que está, se não conseguir evoluir, é do rebaixamento para baixo. Meus amigos, acho que o Ricael conseguiu resumir bem aquilo que está acontecendo, tanto com o São Paulo quanto com o Cruzeiro. A perspectiva do São Paulo é isso, é um time muito dependente de Lucas e Oscar, principalmente do Lucas, até porque, do meu ponto de vista, o Oscar ainda não fez uma grande apresentação, que a gente fala, nossa, tomou ali o meio-campo e tudo mais. Mas o Lucas, sim, o Lucas faz muita diferença para essa equipe do São Paulo e a ausência dele acaba repercutindo diretamente na quantidade de gols que o time faz também, né? O São Paulo tem tido aí uma dificuldade, cria, às vezes não consegue finalizar bem. Acho que se o menino Ryan tivesse mesmo mais chances, talvez isso pudesse resolver, mas também não dá para colocar a solução de um time praticamente todo pronto num garoto que ainda nem se estabilizou no time profissional. E já o Cruzeiro, a gente chega numa situação diferente, né? O Cruzeiro, o técnico parece que está ali reformulando um pouco a escalação, barrando alguns nomes. O Gabigol nem entrou na partida, ficou ali no banco. Não acho que o Cruzeiro tem o risco de cair, pelo menos no momento não tenho essa impressão. Principalmente porque me parece que alguns egos aí vão ser peitados e talvez o Cruzeiro possa encontrar um caminho e utilize esses medalhões num segundo tempo, em alguns jogos mais específicos assim, que precisem de mais casca. Se talvez esse for o caminho do Cruzeiro, acho que pode ser que o time consiga engrenar, encontrar uma cara e ser um pouco mais competitivo. Mas em termos de qualidade de jogo, que jogo horroroso mesmo, meus amigos. Eu também assisti aqui em casa e foi complicado de acompanhar. Sim, muito. Eu acho que é mais um que um técnico vai cair logo logo. Não dá mais, né? A torcida não aguenta mais o Beldia. A diretoria está tentando manter e tal, mas não dá, a gente não vê você não vê 2 jogos do São Paulo assim que você fala,
putz, agora sim. Você não vê, você vê um jogo, vence, mas no outro já, sabe? Ah, não. Voltamos a, sabe, a desanimar. Infelizmente. Né? Agora, é preciso dizer também, o São Paulo está com muito desfalque, né? Dos jogadores principais. Tem muito desfalque. Exatamente. Esse é um ponto. Até comentando, desculpa te cortar, Will. Não, você diz. O São Paulo não consegue repetir uma escalação desde dezembro. Olha aí. Então, é nesse momento que você vê que o planejamento também do time não foi Também. bem feito. É aquilo que a gente sempre escuta, né? A carga, que tem que controlar a carga dos jogadores, isso e aquilo, mas parece que o São Paulo não fez. Porque você vê lesões atrás de lesões, você vê aí o jogador voltando e se lesionando em seguida. O próprio Oscar é um exemplo claro disso. O Oscar ficou 2 jogos fora, tinha a expectativa de ficar mais 2 jogos, aí liberam, fala, não, tá pronto, bota pro jogo. Colocou o cara para jogar, aquilo que era para ficar 2 jogos parado, agora viraram mais 5 jogos. Então, assim, uma bagunça completa. Então, E tem outra coisa, né? Você tem um time. Você tem um time que tem o Lucas, cara, assim como atacante, como capitão do time, a ausência dele vai ser sentida. É inevitável, né? Inevitável. O Lucas é um grande jogador e não tem jeito, cara. Quem vai substituir à altura um jogador como o Lucas? Não tem. Não tem. Então o time vai, obviamente o time vai sentir. Agora, tem outro porém também, hein? Falamos agora de um argentino fazendo gol adoidado, o Dr. Caleri também. Hã? Tá mal, hein? Tá mal, hein? Não faz gol, não cria, não dá assistência, tá numa nhaca. Só Pelo foi amor de ele Deus. terminar o casamento. O Então casamento é isso. Tá aí, ó. salvou. Olha aí. E quanto ao Cruzeiro, meus amigos, eu quero dizer a vocês, se fosse o Cruzeirense, ligava um alerta. O Cruzeiro não tá jogando bola, o Cruzeiro não tá jogando bem. O Pedrinho já tá percebendo, já tá percebendo que o dinheiro tá indo, não tá voltando. Logo, logo ele vende o time também, passa para frente. Então, ficar esperto aí o Cruzeiro. Tudo bem, o treinador Léo Jardim lá é novo, né? É recém-chegado, não é novo de idade, mas é recém-chegado, tem uma certa experiência, não é um treinador ruim. O problema é que o tempo está passando, né? O tempo está passando, a folha salarial é das mais caras do Brasil aí, por conta dos medalhões. Alexandre Matos, quem conhece sabe que de vez em quando ele monta times bons, mas na maioria das vezes é dinheiro gastado, sabe? Como se não houvesse amanhã. Então, se eu fosse o Cruzeiro, abrir o olho. A coisa não está muito boa pelas bandas do Cruzeiro, não. O jogo foi horrível. O jogo foi ruim de assistir e pique jogo de seleção brasileira, né? Sofrível. Sofrível de assistir. Bom, próximo jogo do São Paulo, já dissemos aqui, né? Contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Pedreira. Uma grande pedreira. E o próximo jogo do Cruzeiro é em casa contra o Bahia. Olha aí, ó. Um bom jogo para se reerguer, né? Para animar. Vamos ver, vamos acompanhar. Bom, próximo jogo aqui, olha aí, ó. O jogo dos meninos da Vila, é isso? Fluminense contra Santos. Maracanã lotado para ver o Neymar, cheio de gente de outros times, torcedores de outros times só para ver o Neymar, né? Mas no final das contas, quem saiu vencedor foi Samuel Xavier, né? Comentem aí. Pois é, parece que a galera foi ver o Neymar, mas o Neymar não apareceu, né, gente? Partida fraca do nosso craque, não conseguiu fazer diferença para o Santos. Renato Gaúcho até tirou uma casquinha no final da coletiva, perguntando se a galera não ia questionar se ele vai oferecer o DVD dele para o Neymar. Claro que foi ali uma brincadeira, mas assim, reflete bem o estado ali do Neymar em campo, que sofreu também ali. Por onde o Neymar passar não tem jeito, né? Vai ter uma galera que vai lá para admirar, mas também vai muita gente pegar no pé dele, vaiar e tudo mais. E acho que ficou marcado esse jogo pelo duelo, como você bem mencionou, com o Samuel Xavier. Neymar foi, perguntou quem é que você é, jogou aonde, não sei o quê, e de repente, nos acréscimos, como num roteiro de filme, é justamente o jogador que faz o gol da vitória do Fluminense, e aí saiu grandão, né? Você viu ele ali no final comemorando com a torcida, foi um momento bacana de ver. Agora, gente,
vamos ser muito honestos, o Fluminense pode ser aí com o Renato Gaúcho, consiga uma reconstrução, reencontre um caminho das vitórias. A gente sabe que o Renato se dá muito bem com jogadores mais experientes, é um elenco com essas características do Fluminense e deve ficar ali sem passar grandes sustos com a chegada do Renato. Mas o Santos, meus amigos, precisa muita coisa, hein? Muita coisa. O Santos hoje, para mim, é um sério candidato ao rebaixamento. Não faz boas partidas, é um time desequilibrado, desorganizado e conta ainda com as polêmicas do nosso querido Batman, que não tem aí conseguido salvar os meninos da Vila. É aquela questão, né? Será que ele não está deixando de jogar para salvar o crime ali na cidade de Santos? Fica aí no ar, né? Bom, Vai salvar que crime, hein? Que crime que ele tá salvando. exato. As noites de Santos. As noites de Santos sabem bem o que ele faz. Fazendo O blitz embalada. joguinho. Então. O joguinho também bem abaixo. É um jogo que não trouxe grandes emoções. Acho que o jogo ele deu uma inflada mesmo no segundo tempo, após a entrada do Neymar. O Neymar acabou trazendo um pouquinho mais dos holofortes. E um jogo que tinha todo um simbolismo, né, pelo reencontro ali em solo brasileiro de Neymar e Ganso, né? Mas quem tomou a cena foi Samuel Xavier. Alugou um triplex na cabeça do menino Ney. O cara conseguiu ali desestabilizar o Neymar em uma jogada, fazendo com que o craque ficasse fora de si e tomasse o seu cartão amarelo. E logo após, ali no finalzinho do jogo, ainda conseguiu tirar um golzinho. Meu, aquele gol, eu até comentei com o William, a gente tava junto assistindo o jogo. Falei, cara, com certeza ele vai pegar essa foto ali, ó, do Neymar cutucando ele, vai virar quadro em casa, igual o Felipe Melo fez com aquela foto com o Messi, sabe? Certeza, certeza. Mas é um joguinho da qual também não trouxe muita animação ao se assistir. Mas o que a gente tem para falar ali do Fluminense é um Fluminense que está se reorganizando. Como foi bem dito aí, o Fluminense está voltando agora com Renato Gaúcho, etc. Então tem toda uma reconstrução a ser realizada, mas tem um elenco também com peças coadjuvantes, mas que ainda jogam muito bem. Tiro o chapéu aqui toda vez que eu vou falar do goleiro, nosso querido Fábio aí, seus 43, quase 44 anos, se não me falha a memória, jogando em altíssimo nível. É claro que não é mais um garoto, tem todo o peso do jogo, mas a gente vê fazendo boas defesas e conseguindo ali uma consistência muito boa. E aí você tem Thiago Silva, você tem Ganso, Germancano e afins nesse time do Fluminense. Já o time do Santos, cara, dos últimos times que a gente comentou aqui sobre desorganização do Santos, com certeza é o mais desorganizado. Hoje tivemos aí a demissão do Little Box, o Caixinha caiu, mas é um time que não consegue trocar 3 passes seguidos. Você vê ali no primeiro tempo um time que era só chuveirinho, só bola na área, só bola na área. No segundo tempo você tem a entrada ali do Neymar, mas o Neymar não tem ninguém para fazer uma tabela. Você vê que os lances do qual o Neymar tentou partir, a bola não voltou para ele. E até comentei com o Ilha, a posição onde o próprio Neymar estava jogando, o Neymar estava na cabeça de área da zaga dele. Ele estava pegando bola com o Gil. Não é ali, a gente sabe que não é ali que o Neymar faz bons jogos, consegue construir resultado. O Neymar é um meio-campo avançado. Então a gente sabe que é um time que tem muita coisa ainda a melhorar. A gente vem especulando aí, vê especulações sobre Jorge Sampaoli de volta ao Santos. Senhoras e senhores, vai ser mais um capítulo que pode ser desastroso. A gente sabe como é o trabalho ali do Sampaoli, e se não encaixar muito bem, pode ser o final desse iceberg para o Santos. Concordo.
O Santos tem um bom time, não acho o time do Santos ruim, não. Elenco bom, elenco, mas totalmente desorganizado. E aí pode ser o elenco que for, né? Se não tem organização tática e técnica, não rola, não flui. E quanto ao Fluminense, cara, olha, sei não, hein? Acho que o Renato Gaúcho vai dar jeito na casa lá e o Fluminense, porque o Ricardo falou de alguns jogadores, mas a gente não pode esquecer de John Arias, né? Meus amigos, como joga bola esse homem. O Também. colombiano bom de bola. Bom de bola, bom de bola. E o Renato, ele sabe unir o grupo, né? É isso aquilo que a aí. gente sempre fala. O Renato, ele é boleiro, então ele chega, une o grupo, faz com que o grupo esteja bem conectado. Isso faz a diferença. Mas vamos ver até que ponto, né? Porque daqui a pouco o calendário começa a ficar cruel novamente, e aí a gente sabe que a idade vai pesar também nesse elenco. Vamos aguardar para ver, Santos. Abre o olho, Santos. Abre o olho aí, Marcelo Teixeira, porque continuar do jeito que tá. Bom, mais um jogo. Vamos ver aqui rapidamente quais são os próximos jogos aí do Fluminense e do Santos. Santos vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa. Sérgio Sampaio, treinador, vai ser treinador do Santos, né? O treinador interino do Santos, Sérgio Sampaio. E o Fluminense vai pegar o Corinthians na Arena Itaquera, na Neoquímica Arena. Vamos ver. Bom, próximo jogo aqui, Fortaleza e Internacional. E aí, o que dizer do Deivinho contundindo os companheiros do próprio time? Pois é, coisas do futebol, meu amigo. Com o Deivinho, meu amigo, de E tédio, Showman. ninguém morre. agora é impressionante, né? Como o Davidson se mete em cada coisa. E nem foi um empurrão demais, né? Assim, foi um toquinho. O cara teve que mudar a passada, já sentiu ali a contusão. Bom, dois dos times que eu tenho mais expectativa nesse campeonato. O Suil já falou que os favoritos ali para ele ao título são Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Eu tiro o Botafogo dessa E o lista e Inter? E o coloco o Inter? Inter e o Inter, exato. Eu tiro o Botafogo dessa lista e coloco Inter e Fortaleza ali brigando pelo título. Tenho boas expectativas. Acho que o Fortaleza tem um time muito bom. O Fortaleza, cada temporada, vem construindo um time cada vez mais forte. Aí sempre falta alguma coisinha. Na temporada seguinte, eles vão ali tentando arrumar um trabalho muito bom do Vojvoda. E jogo equilibrado, né, gente? Jogo que fez juiz aos dois times ali que vão brigar lá em cima da tabela. Acho que sai bom pro Inter, né? Que jogou fora de casa, conseguiu um pontinho. O Fortaleza, ele tem feito boas temporadas, mas ainda falta aquela virada de chave mesmo pra gente falar, porra, agora o Fortaleza chegou. O Fortaleza vai realmente estar ali disputando o G3, G4. Ainda acho que essa temporada, mas precisa confirmar essa expectativa. Vamos ver se com Davinho e companhia eles conseguem. Mas é um jogo que acho que o empate era também esperado pelo equilíbrio técnico entre as duas equipes. Então, mesmo que não tenha sido a melhor das apresentações, mas são duas equipes que vão dar muito trabalho na parte de cima da tabela e acho que vão ficar ali todo esse período do campeonato, o campeonato inteiro. Eu gosto muito do trabalho do técnico do Fortaleza. Se não me engano, o segundo técnico com maior longevidade aí dentro de um clube, né? Só que o que eu vejo do Fortaleza é que talvez essa virada de jogo, não sei se vocês concordam comigo, talvez seja de peças. Eu acho que o Fortaleza, no momento que conseguir trazer algumas peças que complementem ainda mais tanto o time principal quanto o banco, eu acho que aí o Fortaleza consegue ir para esse próximo nível, chegar mais forte em todos os campeonatos que participar. Você ter um time bem treinado é muito importante e faz com que o Fortaleza esteja sempre disputando bem, fazendo bons jogos, fazendo frente. Mas eu acho que ter um elenco forte também faz com que o time ele consiga brigar e alçar aí voos mais altos. Não sei se meus nobres colegas concordam com a minha opinião acerca desse ponto, que talvez seja isso que falta para o Fortaleza chegar nesse próximo nível. Já quando a gente fala do Inter, o Inter tá muito bem organizado. Nossa, o Inter tá jogando bem, apesar do empate
É um grande resultado, conseguir um empate com Fortaleza lá no Castelão, é um empate da qual você literalmente fica feliz, né, com esse um ponto conquistado, porque a gente sabe que é difícil tirar qualquer tipo de ponto do Fortaleza jogando em casa, mas do jogo em si, foi um jogo ali bem, bem truncado, um jogo onde também a gente não teve tanta emoção. Você vê as parciais, foi um jogo bem equilibrado, tendo ali cerca de 10 finalizações do próprio Fortaleza, 9 finalizações do Internacional. No gol, apenas um de cada. Então, foi bem produtivo o jogo quando se tange a isso. Então, foi um joguinho que não foi com tantas emoções, mas a gente sabe que são dois times que têm muito aí para demonstrar durante o campeonato. Boa. Eu sigo vocês. Acho o Fortaleza um bom time, arrumadinho, embora esteja em crise lá, né? A torcida do Fortaleza não está muito satisfeita com o Fortaleza e o trabalho do Voivoda esse ano, não, né? Mas eu entendo, né? Perdeu o título pro Ceará, né? E com tanto de investimento. Não ganha clássico, bicho. Não ganha clássico, né? Então, aí a torcida pistola. Entendo perfeitamente. Mas mesmo assim, eu acho que o Fortaleza esse ano vai ser mais um ano que vai brigar por Libertadores, G4, não vai fazer feio, não. E quanto ao Internacional, cara, o trabalho do Roger é maravilhoso. É maravilhoso, muito bom o trabalho do Roger. Não tem nada que falar. Só acompanhar, curtir, quem gosta de futebol, assistir. Que o Inter pratica um bom futebol. Eu acho que hoje, ao lado do Flamengo, são os dois times que praticam o melhor futebol no Brasil. Flamengo e o Internacional. Acho que esse ano o Inter vai beliscar algum título, hein? Enfim, algum título depois de tanto tempo, acho que teremos aí o Inter campeão de alguma coisa. Talvez o Inter chegue aí nas fases finais. Quando eu digo finais, é coisa de semifinal, de quartas de final de Libertadores. Não é difícil, não é difícil, não. Copa do Brasil, não será surpresa o Internacional na final. Então, acompanhar para ver o excelente trabalho de Roger Machado. Bom, o Fortaleza. Próximo jogo do Fortaleza é contra o Vitória, fora de casa. E o próximo jogo do Internacional é contra o Palmeiras, dentro de casa. Esse vai ser jogo bom também. Último jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Atlético Mineiro 2, Vitória 2, dentro da casa do Atlético Mineiro. Resultado ruinzinho pro Cuca, hein? E aí, meus amigos, o que vocês comentam? Meus queridos, o que é que está acontecendo com os times de Belo Horizonte? Os times de Minas Gerais estão passando por uma situaçãozinha, uma draga que eu vou te falar. Mais um jogo onde a equipe do Cuca não conseguiu render. Foram 33 finalizações, meus amigos. 33, apenas 10 na direção do gol. O Galo, que realmente montou aí um Palmeiras B, parece que vai tendo suas dificuldades aí de fazer esse time encaixar, né? Os ex-palmeirenses estão lá tentando de alguma forma, mas é um time que fica muito também refém do Hulk. O Hulk precisa ter um aproveitamento bom para que o Atlético consiga as suas vitórias. O dia que o Hulk está mais ou menos, ou está bem marcado, o Atlético começa a sofrer um pouco mais, mesmo que o Hulk ainda consiga fazer os seus golzinhos, mas tá difícil mesmo aqui para a equipe do Galo. Tá mal na tabela, começou muito mal o campeonato. A gente não espera que perca pontos pro Vitória. O Vitória é uma dessas equipes que a gente fica meio assim, será que vai cair? Será que vai ficar? Então, esse 2-2, e digo mais, né, um 2-2 que foi buscar, que estava perdendo. Conseguiu ainda um empate no final do jogo. Para o vexame não ser maior, realmente eu fico assustado com o que está acontecendo. Será que vão brigar lá embaixo, Cruzeiro e Atlético Mineiro? Algo acho que era impensável. Mas é isso. Para o Vitória, um ponto maravilhoso fora de casa. Faz com que a equipe consiga algo que talvez não se esperasse antes. Mas ainda assim o Vitória vai ter que remar muito nesse campeonato para continuar lá em cima assim, né? Fora da zona de rebaixamento. Eu não tenho muitas expectativas nem para a Vitória, nem para o Galo, que o Galo também. O Cuca eu não sei não, hein? Se ele fica
até o meio desse campeonato. Eu acho que logo, logo a cordinha dele no Galo também vai ser puxada. Se ele não pedir para sair, né? Ele tem esse histórico, gosta de fazer isso. O Cuca começa o trabalho, começa a organizar a casa, bate uns 3 segundos nele, ele pede para sair e acabou. A gente viu o Cuca fazendo isso em muitos times brasileiros e infelizmente é corriqueiro dele, né? A gente costuma dizer que o Cuca ele é excelente em montar times para que outros técnicos consigam bons feitos, né? Assim como fez com São Paulo 2004, trouxe excelentes nomes, deixou a base bem organizada. Em 2005 ali a gente ganhou uma Libertadores e também um Mundial. Mas só para recordação aqui, né, de um saudosismo que eu tenho. Sobre o jogo, foi um joguinho bem morto também no primeiro tempo, não teve muitas emoções, o jogo esquentou mesmo a partir do segundo tempo, no qual o Vitória conseguiu ali abrir o placar, já no comecinho do jogo, do segundo tempo, ali próximo aos 4 minutos, conseguiu fazer o gol, Galo, logo em seguida, Fausto Vera, conseguiu empatar o jogo, mas viu novamente o Vitória na frente. E ao finalzinho do jogo, com gol aí do nosso querido, né? Nosso querido aí São Paulino predileto, o Igor Gomes foi lá e conseguiu empatar o jogo e deixar aí o Galo numa situação menos desconfortável, porque se saísse derrotado desse jogo, com certeza seria uma situação bem complicada aí para o Cuca e seu time, visto que dentro do campeonato ainda não venceu, ainda não conseguiu nenhuma vitória, e isso deixa bem o clima entre o torcedor ali do Galo bem aceso. E é aquilo que a gente vem falando. O Galo, assim como o São Paulo, tem uma dependência no Hulk. Se o Hulk não está naqueles dias inspirado, fazendo uma boa partida, infelizmente, você vê que o rendimento do próprio time como um todo acaba caindo também. Mas é um Galo que, se o Cuca conseguir ficar e conseguir administrar, tem grandes chances de se reorganizar, porque conseguiu manter a base, conseguiu trazer peças de recomposição boas, apesar de serem ali o time B do Palmeiras, a gente sabe que são peças que também são boas. O próprio Rony, que chegou desacreditado, mas fez um campeonato mineiro muito bom, né? E então a gente sabe que é um Galo que pode sim trazer bons resultados, mas tudo depende ali de como vai ser a administração desse grupo e do time. Já o Vitória é aquilo que a gente falou, é um time que a gente não tem muitas expectativas, a gente não sabe se consegue se manter ali no meio de tabela, ou se vai brigar para cair. Então é um time que a gente vai ter que ir acompanhando no dia a dia para entender se ele vai conseguir se manter. Tem ali o Thiago Carpini como técnico, então vamos ver como é que vai ser seus próximos jogos. Boa, isso aí. Bom, Atlético Mineiro, eu acho que o Atlético vai se organizar logo logo, acho que a situação do Cruzeiro é pior, muito pior que a do Atlético Mineiro, embora é aquilo que vocês disseram, se o Hulk tá bem, o time tá bem, se o Hulk não tá bem, o time não tá bem, o Hulk é o termômetro do time, é a cara do time. Eu ri com os atleticanos reclamando do Rony tentando bicicleta no final do jogo, mas sintam na pele que os palmeirenses sentiram por muitos anos, tá? Muitos anos. O Galo precisa de um volante, o Gabriel Menino não é esse volante que o Galo precisa, o Galo precisa de um volante mesmo, tá precisando de um volantão bom, mas acho que logo logo se ajeita e não vai brigar para ser campeão, mas quem sabe no Belisca aí uma final de Copa do Brasil, alguma coisa na Sul-Americana, pode ser que aconteça, não acho difícil. Agora, sobre o Vitória, eu só tenho uma coisa a dizer, se o Santos não tirar o Carpini do Vitória, ou se, eu tô falando do Santos porque o Santos está sem técnico e se especula o nome do Carpini também, porque parece que Tite e Dorival não estão muito afim de treinar o Santos. Se o Santos não tirar, o Vitória não faz um mau campeonato, não vem mal, o Vitória vem praticando bom futebol desde o ano passado,
Então acho que também é outro time que não vai brigar para cair, não. Acho que tem outros piores do que o Vitória pela frente. É acompanhar para ver. Vamos ver o que teremos nos próximos capítulos. Bom, o Atlético Mineiro, que vai jogar contra o Santos no próximo jogo, e o Vitória pega o Fortaleza em casa. Vamos ver o que vai dar essa próxima rodada de meio de semana. É isso, senhores. Finalizamos todos os jogos, comentamos ponto a ponto. Queremos saber de vocês aí que estão assistindo a gente. O que vocês acham? Pode deixar o comentário aí, pergunta, observação nos comentários, para a gente poder também trocar essa ideia, muito importante. Não esquece de deixar o like aí, 1h20 de vídeo gravando, falando aqui. Deixa o like pra gente aí de reconhecimento. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar, que vem muito conteúdo por aí. Valeu, até a próxima. Abraço.